É, tem certas coisas que a gente aprende, e é muito meu estilo levar o que eu aprendo a todas as consequências. As consequências daquilo que foi aprendido. E hoje, né, já há um tempo, nesses últimos anos, a gente escuta muito das neurociências, né, que, com todos essas pesquisas sobre o cérebro, que os sapiens, né, como espécie, né, a gente passou a existir nesse processo evolutivo há mais ou menos 200 mil anos atrás, né? Pouco menos, um pouco mais, mas 200 mil anos atrás. E aí, a gente, de lá para cá, não teve tempo de se adaptar geneticamente, né? Da gente ter adaptações genéticas do nosso cérebro. Isso quer dizer que o nosso cérebro, que funcionava há 200 mil anos atrás nas cavernas, é o mesmo de hoje. Isso tem consequências imensas, imensas. Vamos levar isso para todas as nossas áreas da vida. Nós funcionamos, nosso cérebro, como o cérebro dos sapiens de 200 mil anos atrás, que vivia num, num sistema, num ecossistema, em um mundo, né, basicamente de escassez, e que precisava lutar muito pela sua sobrevivência, para nutrição, para encontrar companheiros sexuais, né, para reprodução, para poder sobreviver, não ser predado, né, mas ser predador. Então, tudo isso está em funcionamento no nosso cérebro. Esses imperativos, essa tendência, né? A gente foi criado para dar conta de sobreviver num mundo de escassez, com uma força de vida, né? De matar e não morrer muito grande, de comer, de ir atrás da comida. Então, tudo isso é uma marca muito grande dos sapiens. Se a gente pensar por exemplo, as borboletas da, que produzem a seda, né, o bicho da seda. Então já se sabe que depois de centenas de milhares de anos, é, centenas de milhares de anos, sem deixá-las vazar o casulo para nascer e criar asa e voar como uma borboleta, hoje o bichinho da seda não tem mais asa. Ele se adaptou. Por quê? Porque, na verdade, como os sapiens, né, o nosso tempo de vida é muito mais longo. Então, geração a geração, o bicho da seda já teve essa transformação para poder se adaptar a um novo tipo de vida, que ele não precisa de voar, então não tem asa. Ser humano continua com o mesmo cérebro, porque não houve tempo hábil para a gente ter uma mudança genética consistente, para ter um cérebro diferente, com imperativos, com comandos diferentes. Então, isso é muito sério. Como é que esses comandos estão nos comandando hoje num mundo de excesso, muito mais do que de escassez? E aí eu já eu já canto a pedra e já adianto que isso está nos matando, porque a gente está sendo levado por automatismos que foram feitos para a nossa sobrevivência, mas a nossa sobrevivência é num outro mundo, não nesse mundo. Tá, vamos lá. E eu quero falar da cooperativa cerebral. Cooperativa cerebral é um nome que o Leonard Shlain, um grande antropólogo é, norte-americano, ele é médico e morreu em 2014, mas também um grande antropólogo é, de arte, né? Como a gente fala, autodidata, que foi muito mais longe do que a maioria dos antropólogos. Tenho gostado demais dessa palavra autodidata,
quer dizer, não passou pelas universidades. E ontem mesmo assistindo um programa na TV francesa, um documentário sobre um cara, um profissional, que recebeu o prêmio de melhor. ah, o prêmio é de lá da França, das ideias mais criativas, e ele está fazendo flores e arranjos florais com dejetos, com papel, com plástico pego na rua, com garrafas PET. E aí vem a ideia, ele é autodidata. Eu tenho escutado muito essa palavra assim, as pessoas que estão indo além, bem além do convencional, muito comumente elas são autodidatas. Não quero desqualificar aqui a academia, mas a academia, ela tem um compromisso com o seu próprio conhecimento, e aí a ideia de reproduzi-lo, e quem está fora dele pode ser mais criativo, pode, não necessariamente. Então, na verdade, tudo é válido, né? Aprende aqui, aprende lá, aplica, mas talvez seja a ideia de a gente, mesmo sendo autodidata, a gente coleta informações vindas de gerações e gerações que vieram antes da gente. Mesmo que não seja formalizado, que não tenha um diploma, que não tenha as aulas, a gente aprendeu das gerações anteriores. Isso é muito bonito, né? Isso tem a ver com cooperativa cerebral. Então, o Schlein diz, da melhor maneira, eu, como analista lacaniana, a melhor definição que eu encontrei é, da ideia da linguagem, que é tão cara a Lacan, não foi em Lacan, não foi nenhum comentarista, comentador do Lacan, foi de um antropólogo, que provavelmente nem leu psicanálise. O que que ele fala? Ele fala o seguinte, que nós, seres humanos, nós só chegamos onde a gente chegou, né, os sapiens, porque a gente troca informação, porque a gente herda informação. Vamos falar assim, herda informação. Porque os animais, eles repetem exatamente o que a geração anterior ensinou, ou, ou ensinou pouca coisa, como a mamãe ursa ensina os bichinhos dela a caçar. Tem um tipo, tem um tanto de aprendizado aí, principalmente nos mamíferos, né? É, mas já vem, né? Vamos pensar, a composição genética já vem para o gato miar, para um gato, ele sabe o que ele vai comer, né? Por que que um gato é, é carnívoro, né? Quem avisou para ele que ele não pode comer planta? Pois é, ele não come planta. Então, são marcadores que a gente nasce com eles prontos. Nós temos muito poucos deles. Qual é o grande marcador do humano? É aprender. Ele nasce para aprender. Por quê? Porque o ser humano, ele se distribuiu pelo planeta todo. Então, são muitas línguas que um ser humano, ele nasce aqui no Brasil. Se ele for imediatamente levado para a Rússia, ele vai aprender a falar russo. E aí? Então, a gente nasce preparado para aprender qualquer idioma no qual a gente nasceu, né? E aprender aqueles costumes, vestir aquele tipo de roupa, comer aquele tipo de comida. Então, o Sapiens, ele nasce para aprender. Aprender o quê? A sobreviver. Nossa, aprender a sobreviver. E uma das maneiras dele sobreviver, né? Ele já sai do corpo da mãe, a mãe o ampara, né? Ou o cuidador, e o bebê, e hoje a gente tem pesquisas muito avançadas sobre isso, e a Érica Parlato, que é uma grande companheira de psicanálise, né, e de ideias, ah, ela faz essa pesquisa como ninguém. Então, e eu vou nos caminhos, né, da Érica, eu digo assim, né, essa é a minha maneira de ver esse bebê que sabe que nasce
ele nasce para quê? Eu falo, ele nasce para se conectar. Então, um bebê, ele perdeu aquele mundo de proteção, e aí ele vai ter agora que sobreviver, ser protegido ainda, mas aprender a se proteger, aprender a sobreviver. Essa é a ideia. Como nós somos seres neotênicos, a gente fala neotenia é a nossa capacidade de ter, ou a qualidade que o ser humano tem, de ter uma infância, né, um período de dependência eh, muito longo. A gente pode dizer, grosso modo, que um humano, só aos 25 anos, mais ou menos, na nossa cultura, né, ele estaria pronto para cuidar de si, para trabalhar, para ganhar o seu sustento. Eh, Podemos aí nós temos 1000 histórias, né. A gente pode ter um adolescente que já faz isso, que foi abandonado ou que tem uma vida difícil, que é ele que traz comida para casa, tudo isso, né, o ser humano é dessa complexidade. Mas o que eu estou dizendo é que ah, o ser humano, nasce, né, num estado fetal, numa dependência absoluta, mas ele já nasce com a capacidade de perceber o mundo ao redor, de ir aprendendo o que que ele tem que fazer para sobreviver. E aí entra Lacan na veia, né. A primeira coisa que um bebê Sa nasce sabendo, ele nasce, isso eu vou falar, é uma coisa meio, nossa, difícil de escutar, né, um bebê nasce sabendo seduzir ou precisando saber seduzir. E ele nasce fazendo contato com o mundo, e ele nasce percebendo o mundo ao redor. Isso, quer dizer, então vamos deixar muito firme essa ideia de que o corpo do bebê é um corpo frágil, é um corpo que a gente pensa, ele não dá conta de nada, mas a mente dele está dando conta de muita coisa. O corpo dele é frágil e não só não dá conta de nada, porque ainda não se fortaleceu, né, os músculos, né, a postura, mas porque ele perdeu a condição do planeta Água, onde o corpo dele já funcionava de maneira que aqui fora a gravidade é muito pesada, não dá conta de levantar os braços da maneira que ele levantava, por exemplo, levar a mão à boca para sugar o dedo. Então, tudo isso nas primeiras horas, dias, semanas de vida, meses de vida, ele vai adquirindo esse domínio do corpo. É. Agora, vamos lá. Esse bebê, ele nasce para poder sobreviver, mas sobreviver sendo cuidado a num período muito longo. Essa que é a ideia. Então, eh, essa talvez a gente possa dizer que a maior desgraça da vida de um ser humano é a dependência. Desgraça por quê? Porque a gente não pode contar só com a gente. E talvez por isso, eh, assim eu penso, para mim, que frases como, do Sartre, "O inferno é o outro", é como se fosse eu diria, o inferno é a dependência. E a gente é interdependente, e seremos para sempre, até morrer. Então, por que que eu estou dizendo que é uma desgraça? No sentido que há um desamparo, há um desamparo. Quando eu estava na barriga da mãe, quando a gente estava lá, não havia essa ideia de desamparo, não tinha fome, não tinha frio, né, havia uma percepção de mundo, de algumas diferenças, por que que o coração da mãe tá tum, 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 de repente ela leva um susto e fica tum, 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 e aí o feto percebe que há uma diferença, né. A mãe tem uma cadência que o bebê conhece, nós temos pesquisas que demonstram tudo isso já. O bebê conhece até a maneira de caminhar da mãe, e a gente já sabe que cada ser humano tem um caminhar único. Mas uma hora
a mãe pode ter machucado o joelho e começa a mancar. Então, a diferença, né? Susana Maiello fala disso maravilhosamente, uma pesquisadora italiana, se eu não me engano. Ela, ela diz que, né, na barriga da mãe, o feto ele aprende as diferenças, algo que é e não está sendo. Mas já é um preparo para quê? Para sair aqui para fora, para o mundo aéreo, e dar de cara com diferenças uma atrás da outra, com mudança de temperatura, mudança de ambiente. Já pensou lá na barriga da mãe? Só tinha útero, só tinha água. E agora? Tem paredes, tem porta. O que que é isso? Né? Tem teto. E aí se desloca para outro lugar e tem céu e tem árvore. É muita coisa que a gente não para pensar. Essa odisseia, né? Como dizem a Maya Gratier, o livro dela sobre os 1000 primeiros dias do bebê, né? Ela fala a odisseia desses 3 primeiros anos, incluindo, no caso dela, a gravidez, a concepção até 2 anos de idade. Então, é a maior viagem da nossa vida. A gente não tem consciência disso. Vamos ter. Então, vamos, de saída, pensar essa ideia de que o bebê nasce para poder se conectar com o mundo externo, mas com o cérebro dos outros seres humanos. Nossa, agora pegou, hein? Como assim? A gente nasce para se conectar com o cérebro dos outros seres humanos, de quem está ao nosso redor. E isso, quando o Schlein fala, ele fala por que que isso é tão fundamental para o ser humano. Porque um novo ser humano nasce, né? Uma criança, ela está aprendendo naquele meio dela, né? Como que ela vai se expressar para 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 resolver o mal-estar dela. Ela está com fome, ela não sabe nem o que é fome, não sabe nem o que que é fome. Com o tempo, né, a criancinha vai pedindo papá, papá, aí a gente sabe, ela quer papá, ela quer comer. Gente, é uma condição terrível. Precisamos ter sensibilidade para o que nós passamos e deixou muitas marcas na gente, marcas de desamparo, de angústia. Isso tudo está marcado dentro da gente, uma dependência de um outro que podia ou não cuidar da gente, que atendia ou não, que entendia ou não. Esses 10 encontros já começaram no momento do parto, até antes. A gente é preparado para eles, como diz o Lacan, né? Não tem, ele fala isso no seminário 24, né? Entre a criança e esse ventre, não, nada nos garante que houve uma perfeito entendimento. Claro que não, porque são, queira ou não, já são duas criaturas, mas mas nessa condição foi a condição que a gente viveu na vida de 2 em 1, né? De se acreditar 2 em 1, porque a gente nunca foi um na vida, né? No momento da concepção já são dois, mas aí forma um terceiro, né? E que já é outra coisa. Esse bebê na barriga da mãe, ele não é a mãe, mas a gente sente o corpo da mãe como sendo da gente. Como é que um bebê lá dentro vai saber, ah, bom, isso é o coração da mãe que está batendo e eu escuto esse bumbo maravilhoso que depois nas músicas a gente vai querer escutar de novo e que mexe com o nosso corpo, e que treme, né? Que ecoa no nosso corpo pelas músicas e dá um prazer imenso. Pois é, como que o bebê não vai saber que aquele som é dele, é ele? Só a hora que ele perde. Aí, aí, doutor Lacan tem razão, né? Por quê? Porque é com a perda que a gente ganha, que a gente sabe o que tem ou o que não tem. Então, com o nascimento, o bebê perde tudo que ele, vou falar nas minhas palavras, achava que era ele, achava que era dele. Então, por isso que eu falo no meu livro,
falo ousadamente, é o que eu acredito e eu sustento isso, né, nas minhas, ah, na 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 nas, citações que eu escolhi, né, de Lacan, de outros, que o que a gente perde é a gente mesmo. A gente perde, segundo Lacan, a placenta, pele da nossa pele, né. Então, se a gente perde a própria pele, metáfora que a gente perdeu o próprio corpo. Mas que próprio corpo? O corpo da mãe, que tinha tudo que eu achava que era meu. Aí eu fiquei no mundo, eu nasci pelado, né, com o ar ao meu redor, com o ar invadindo o meu pulmão e enchendo aquele pulmão de ar, que é nada e que é dor. Então, a primeira dor é a dor da respiração. E isso é Lacan. Ele fala, na verdade, que a gente é invadido por um mundo outro. E esse outro, com um O maiúsculo para Lacan, que é a cultura também. Então, é o ar e é tudo que eu tenho que aprender para sobreviver. Porque um bebê, diferentemente de uma tartaruguinha, ela sai do ovo e ela vai andando procurando a água. Ela vai no rumo da praia. E aí ela se vira. E a gente? A gente não se vira. A gente vai no rumo daquele corpo que nos abrigou. A gente tem um movimento? Tem. O bebê olha, o bebê pega, o bebê se arrasta pelo ventre da mãe, se ao nascer se coloca, o bebê começa a sugar o peito da mãe. Isso acontece, né, com muita frequência, já vi muitas filmagens. Então, o bebê, ele se conecta, e para se conectar, né, para sobreviver. E uma sobrevivência que vai demorar anos, que vai demorar aprender um monte de coisas com a cultura para dar conta de o quê? De se alimentar, de reproduzir, de ter as informações necessárias para sobreviver. Então, aí entra a ideia de uma cooperativa cerebral que é ele aprende com o outro, mas nós aprendemos para sempre uns com os outros. Nós aprendemos para sempre uns com os outros. E cada pessoa ao meu redor traz informações que eu não tenho. É uma visão de mundo diferente. Ah, nós ouvimos a notícia, o outro tem algo a acrescentar que eu não tenho. Então, eu vou terminar essa parte dizendo que não, larga essa ilusão de que o seu cérebro funciona separado dos cérebros dos outros. É claro que a gente tem nossas conclusões que a gente tira daquilo que a gente aprendeu, né? Soma, multiplica, divide e fala: "Ah, eu acredito nisso. Ah, eu vejo dessa maneira". Ok. Claro que nós temos coisas nossas, isso é muito delicado, né, nossas, advindas do tanto de coisas que a gente assimilou, assimila e assimilará até o fim dos nossos dias. Então, conte com essa grande verdade, ou com essa informação muito fundamentada de que nosso cérebro funciona em ligação com os cérebros das pessoas que estão ao nosso redor, que chegam até a gente através dos meios de comunicação, dos livros que a gente lê, tudo, né. Então, o o seu cérebro, o meu cérebro não é só meu e não funciona sozinha comigo. O tempo todo, o meu cérebro funciona com todos os cérebros do passado que eu aprendi, com todos do presente. Então, o meu cérebro, ele só funciona se ligando e se desligando com o cérebro dos outros sapiens.